Marina Alves era apenas uma enfermeira que trabalhava no pronto-socorro de um hospital público na periferia. Sua vida seguia uma rotina previsível: turnos noturnos exaustivos, contas a pagar e o sonho distante de abrir sua própria clínica. Naquela noite chuvosa de sexta-feira, ela jamais imaginaria que um simples ato de compaixão mudaria tudo. Quando encontrou um homem ferido desmaiado no beco atrás do hospital, seu instinto de salvar vidas falou mais alto que qualquer medo. Ela não sabia quem ele era. Não sabia o poder que ele comandava nas sombras da cidade, e certamente não imaginava que, ao amanhecer, sua vida comum seria transformada para sempre. A noite do encontro. A chuva caía pesada sobre a cidade quando Marina finalmente terminou seu turno. Eram 3 da manhã, e seus pés doíam depois de 14 horas, correndo pelos corredores do Hospital Municipal São Vicente. Ela puxou o capuz do casaco sobre a cabeça e seguiu pelo estacionamento praticamente vazio, ansiosa para chegar em casa e mergulhar em um banho quente. O atalho pelo beco lateral do hospital era algo que ela evitava, mas naquela noite a exaustão venceu a prudência. A chuva transformara o caminho em um labirinto de poças e sombras. Foi quando ela ouviu um gemido baixo, quase imperceptível sob o som da tempestade. Marina parou. Seu coração acelerou. Toda a razão gritava para que ela seguisse em frente, mas seus anos de treinamento médico a puxavam na direção oposta. Ela virou-se lentamente, iluminando o beco com a lanterna do celular. Ali, recostado contra a parede de tijolos, estava um homem. Mesmo na penumbra, Marina podia ver o sangue que manchava sua camisa branca, agora vermelha na altura do abdômen. Ele estava semiconsciente, a cabeça pendendo para o lado. "Senhor! Senhor! Você me ouve?" Marina se aproximou cautelosamente, ajoelhando-se ao lado dele. O homem ergueu o rosto com dificuldade. Mesmo ferido e encharcado, havia algo nele que irradiava autoridade. Seus olhos eram escuros e penetrantes, mesmo turvos pela dor. Ele devia ter cerca de 40 anos, com traços marcantes e uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda. "Não, hospital", ele murmurou, a voz rouca. "Não pode, hospital." Marina já havia visto isso antes. Ferimento à bala, medo de autoridades, recusa de atendimento oficial. Tudo apontava para problemas com a lei. A parte sensata de seu cérebro ordenava que ela ligasse para a polícia imediatamente. Mas quando seus olhos encontraram os dele novamente, viu algo além do perigo, viu um ser humano morrendo. "Você está perdendo muito sangue", ela disse, sua voz firme assumindo o tom profissional que usava com pacientes em pânico. "Se não receber tratamento, vai morrer. Minha casa, leve-me." "Para minha casa", ele insistiu, tentando se levantar e falhando miseravelmente. Marina avaliou rapidamente a situação. O ferimento parecia grave, mas não imediatamente fatal se estancado adequadamente. Ela tinha conhecimento e equipamento em sua bolsa de emergência que sempre carregava. Podia estabilizá-lo, pelo menos temporariamente. "Onde você mora?" ela perguntou, já sabendo que estava cruzando uma linha perigosa. "Zona Norte, mansão, Portão Preto." Ele forneceu um endereço entrecortado e Marina reconheceu. Era um dos bairros nobres da cidade. Contra todo o bom senso, ela o ajudou a ficar em pé. Ele era pesado, mas ela conseguiu arrastá-lo até seu velho carro. O banco traseiro ficou manchado de sangue enquanto ela o deitava ali. Durante todo o trajeto de 20 minutos, Marina questionou cada decisão que a levara àquele momento. A mansão era ainda mais imponente do que ela imaginara. Portões de ferro negro, muros altos, câmeras por toda parte. Quando ela buzinou, 2 homens de terno negro surgiram imediatamente, armas visíveis em seus coldres. "Ele está ferido", Marina gritou pela janela. "Precisa de ajuda." A reação foi instantânea. Os homens abriram o portão e, em segundos, o homem ferido foi carregado para dentro da mansão. Marina foi praticamente empurrada para acompanhá-los. Por dentro, a casa era luxuosa de uma forma que ela só vira em revistas.
Mármore, lustres de cristal, obras de arte nas paredes. Levaram-no para um quarto no segundo andar, deitando-o sobre uma cama enorme. Marina não perdeu tempo. Exigiu água fervida, toalhas limpas, seu kit de emergência. Os homens de terno hesitaram, olhando entre si, até que o ferido murmurou algo que ela não entendeu completamente, mas que teve efeito imediato. Tudo o que ela pediu foi providenciado. Durante as 2 horas seguintes, Marina trabalhou com a precisão de um cirurgião. O projétil havia atravessado o lado esquerdo do abdômen, felizmente sem atingir órgãos vitais. Ela limpou e suturou o ferimento, administrou antibióticos de seu kit e monitorou seus sinais vitais. Enquanto trabalhava, notou detalhes sobre o homem. Suas mãos eram fortes, mas bem cuidadas. Tinha várias cicatrizes antigas pelo corpo, histórias de violência escritas em sua pele. No pulso direito, uma tatuagem, um dragão negro enroscado em uma rosa. Quando finalmente terminou, o céu começava a clarear. O homem dormia, a respiração finalmente estável. Um dos seguranças se aproximou, uma maleta de dinheiro nas mãos. Pelo seu serviço, ele disse, empurrando a maleta em sua direção. Marina olhou para o dinheiro, quantias que ela nunca vira na vida, e sentiu náusea. Não quero isso, ela disse, empurrando a maleta de volta. Só fiz meu trabalho. Ele precisa de repouso e observação. Se a febre subir ou houver qualquer complicação, precisará de um hospital de verdade. Ela deixou instruções detalhadas e seu número de telefone, caso houvesse emergência. Então, saiu daquela mansão sem olhar para trás, dirigindo para casa enquanto o sol nascia, perguntando-se se havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. Marina chegou em seu pequeno apartamento de 2 quartos, em um prédio modesto. Tomou banho e caiu na cama, exausta demais para processar completamente o que havia acontecido. Dormiu até a tarde, acordando com a sensação de que tudo havia sido um sonho bizarro. Mas as manchas de sangue em seu uniforme, agora de molho na máquina de lavar, provavam o contrário. Ela passou o sábado tentando retomar sua rotina normal. Limpou o apartamento, foi ao mercado, preparou suas refeições para a semana. Mas sua mente continuava voltando àquele homem de olhos penetrantes e a sensação de que havia cruzado uma fronteira invisível entre o mundo comum e algo muito mais perigoso. Naquela noite, não conseguiu dormir direito. Cada ruído do prédio a fazia pular, imaginando homens de terno negro batendo à sua porta. Mas nada aconteceu. A noite passou em silêncio, e Marina começou a relaxar, convencendo-se de que aquele episódio havia ficado para trás. Ela não podia estar mais enganada. O cerco domingo amanheceu com um céu limpo e azul. Marina acordou mais cedo que o normal, ainda inquieta, mas determinada a ter um dia tranquilo. Preparou café, sentou-se na pequena varanda de seu apartamento e abriu um livro que tentava ler há semanas. Eram 8:30 da manhã quando ouviu o primeiro motor, depois outro e outro. Marina franziu a testa, erguendo-se para olhar a rua lá embaixo. Seu coração quase parou. SUVs negros, sedãs de luxo, carros que claramente não pertenciam àquele bairro de classe média, estavam parando em fila na rua em frente ao seu prédio. Ela contou rapidamente. 6, 10, 15. O estômago dela afundou quando o número chegou a 20 veículos. Homens de terno começaram a sair dos carros, posicionando-se estrategicamente ao redor do prédio. Vizinhos começavam a aparecer nas janelas, alguns filmando com celulares, outros simplesmente boquiabertos com a cena surreal. Marina estava congelada no lugar quando sua campainha tocou. 1, 2, 3 vezes, insistente. Com as pernas trêmulas, ela atravessou o pequeno apartamento e espiou pelo olho mágico. 2 homens de terno negro aguardavam no corredor. Seu instinto gritava para não abrir, mas ela sabia que não tinha escolha. Com a mão tremendo, ela destrancou a porta. "Marina Alves?" perguntou o homem mais alto, sua voz surpreendentemente educada. Sim, o senhor Vicente gostaria de falar com a senhora. Por favor, venha conosco." "Vicente?" ela repetiu confusa. "O homem que a senhora ajudou na sexta-feira." O mundo de Marina girou.
Ela pensou em recusar, em bater a porta, mas a quantidade de carros lá embaixo deixava claro que não havia recusa possível. Posso ao menos me trocar? Ela perguntou, ainda de pijama. Os homens concordaram, mas um deles entrou no apartamento, permanecendo na sala enquanto ela se trocava no quarto. Marina vestiu uma calça jeans e uma blusa simples, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoá-la. Quando desceu ao térreo do prédio, o espetáculo na rua era ainda mais impressionante. Seus vizinhos observavam de longe, e ela pôde sentir as fofocas já começando a circular. A senhora do 302, sempre simpática, a olhava com uma mistura de medo e fascínio. A porta de um dos SUVs foi aberta para ela. O interior era luxuoso, com bancos de couro e painéis de madeira. Outro homem já estava ali sentado, diferente dos seguranças. Ele era mais velho, de cabelos grisalhos e óculos dourados, vestindo um terno impecável. "Senhorita Alves", ele disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Meu nome é Ricardo, sou advogado e conselheiro do Sr. Vicente. Ele deseja expressar pessoalmente sua gratidão." "Eu só fiz meu trabalho", Marina disse, a voz mais firme do que esperava. "Não precisa de tudo isso." "Ah, mas precisa", Ricardo respondeu. "O Sr. Vicente é um homem que valoriza lealdade e serviço. E você, minha cara, salvou a vida dele." O cortejo de carros começou a se mover em sincronia militar. Marina sentiu-se como se estivesse em um filme, observando a cidade passar pela janela escurecida enquanto seu cérebro lutava para processar a situação. Desta vez, quando chegaram à mansão, foi durante o dia, e ela pôde apreciar completamente sua imponência. Os jardins eram vastos e meticulosamente cuidados. Fontes de mármore, estátuas, um caminho de pedras portuguesas levando-a à entrada principal. Ela foi conduzida através de corredores amplos, passando por empregados que baixavam os olhos em respeito ou medo. Finalmente, chegaram a um escritório no primeiro andar. As paredes eram forradas de livros, uma mesa enorme de mogno dominava o centro, e janelas amplas davam vista para os jardins. E ali, sentado em uma poltrona de couro, com o lado esquerdo do corpo cuidadosamente apoiado, estava o homem que ela havia salvado, Vicente. Ele parecia completamente diferente da figura ensanguentada e vulnerável que ela encontrara no beco. Mesmo visivelmente ainda se recuperando, ele irradiava poder. Vestia uma camisa cinza escura, desabotoada no colarinho, e calças pretas. Seus cabelos negros estavam penteados para trás, e aqueles olhos penetrantes a observavam com uma intensidade que a fazia querer recuar. "Senhorita Alves", ele disse, sua voz profunda e controlada. "Entre, por favor." Ricardo e os seguranças se retiraram, fechando a porta e deixando-os a sós. Marina permaneceu perto da entrada, mantendo distância. "Não precisa ter medo", Vicente disse, um leve sorriso tocando seus lábios. "Se eu quisesse machucá-la, não teria trazido metade de minha frota para buscá-la." "Por que toda essa produção?" Marina perguntou, encontrando sua coragem. "Proteção", ele respondeu simplesmente. "Você não percebe ainda, mas ao me ajudar, você entrou em meu mundo. E no meu mundo, atos têm consequências. As pessoas certas precisam saber que você está sob minha proteção agora." "Eu não quero estar no seu mundo", ela disse, a voz firme. "Não quero proteção, só quero voltar para minha vida normal." Vicente a estudou por um longo momento. "Senhorita Alves, você me conhece?" "Não. Meu nome completo é Vicente Santoro. Você nunca ouviu falar de mim?" Marina pensou. E então um arrepio percorreu sua espinha. Santoro. Esse nome ela conhecia, mas apenas dos sussurros, das notícias que eram mais rumor que fato. A família Santoro era lendária nos círculos do crime organizado. Controlavam territórios, negócios legais e ilegais, tinham conexões que chegavam aos mais altos escalões da sociedade. "Vejo que agora você entende", Vicente disse, observando a mudança em sua expressão. "Eu sou o homem que controla metade desta cidade."
E você, uma enfermeira comum, salvou minha vida quando qualquer um de meus inimigos teria me deixado morrer naquele beco. Seus inimigos? Marina repetiu, a voz falhando. Sim, a bala que me acertou foi de um ataque cuidadosamente planejado. Caí em uma emboscada. Meus homens conseguiram me tirar de lá, mas tiveram que me deixar próximo ao hospital. Não podiam me levar diretamente para cá sem arriscar levar inimigos à nossa localização. Marina sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na parede atrás dela. Seus inimigos vão me procurar? Não se ousarem, Vicente respondeu, o tom casual, mas carregado de ameaça velada. Os carros em frente ao seu prédio hoje não eram apenas para buscá-la. Eram uma mensagem para toda a cidade, para qualquer um que considere tocar em você. A mensagem é simples. Você está sob a proteção de Vicente Santoro. Eu não pedi por isso. Não, não pediu, ele concordou, recostando-se cuidadosamente na poltrona. Mas é o que tem. Marina, no meu mundo, dívidas são sagradas. Você salvou minha vida. Agora eu devo a você, e Vicente Santoro sempre paga suas dívidas. Ele fez um gesto, e Ricardo voltou ao escritório carregando um envelope grosso. Isso é apenas o começo. Vicente disse enquanto Ricardo entregava o envelope a ela. 50 mil reais pelos seus serviços da outra noite. E mais, a partir de hoje, você tem minha proteção permanente. Qualquer problema, qualquer ameaça, você me liga. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. Era mais dinheiro do que ela ganhava em um ano no hospital. Eu não posso aceitar isso, ela disse, mas sua voz não tinha convicção. Pode e vai, Vicente respondeu. E há mais. Sei que você sonha em abrir sua própria clínica. Posso tornar isso realidade. Marina o encarou, dividida entre gratidão, medo e a terrível sensação de estar sendo puxada para algo de que jamais conseguiria sair. Por quê? Ela perguntou. Por que fazer tudo isso por mim? Vicente se levantou lentamente, apoiando-se na mesa. Caminhou até ela, mantendo uma distância respeitosa. Porque em um mundo de traição e violência, você me mostrou bondade sem pedir nada em troca. Porque quando poderia ter me deixado morrer ou me entregado à polícia, você escolheu salvar minha vida. Essa é uma dívida que não posso pagar com dinheiro, Marina. Mas posso garantir que sua vida será protegida, que seus sonhos se tornarão realidade. Havia algo em seus olhos naquele momento, uma sinceridade que ela não esperava de alguém como ele. E se eu quiser apenas voltar para casa e esquecer que tudo isso aconteceu? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Você pode tentar, Vicente disse gentilmente. Mas o mundo já sabe que você está conectada a mim agora. Seria mais seguro aceitar minha proteção do que fingir que pode voltar à invisibilidade. Marina fechou os olhos, o peso da situação finalmente assentando sobre ela. Quando os abriu novamente, Vicente ainda a observava, aguardando sua decisão. Tudo bem, ela disse finalmente, mas com uma condição. Vicente arqueou uma sobrancelha. Qual? Você não me transforma em parte do seu mundo. Eu continuo sendo enfermeira. Continuo minha vida. Aceito a proteção porque aparentemente não tenho escolha, mas não me peça para fazer nada ilegal ou imoral. Um sorriso genuíno cruzou o rosto de Vicente, transformando suas feições severas em algo quase encantador. Senhorita Alves, você tem minha palavra. Seu mundo e o meu permanecerão separados. Mas saiba que, se precisar de mim, estarei aqui. Ele estendeu a mão. E após um momento de hesitação, Marina a apertou. O aperto era firme, quente, e selava um acordo que mudaria suas vidas de formas que nenhum dos dois ainda poderia prever. As semanas seguintes foram as mais estranhas da vida de Marina. Superficialmente, tudo continuava normal. Ela ia ao hospital, fazia seus turnos, voltava para casa. Mas havia mudanças sutis que não podiam ser ignoradas. Um SUV negro sempre estava estacionado discretamente perto de seu prédio. No hospital, ela notou que certos pacientes problemáticos que antes a intimidavam ou assediavam, de repente a tratavam com respeito cauteloso. E então havia as flores. Toda segunda-feira,
Um arranjo novo chegava ao hospital com um cartão simples. Melhoras rápidas, VS. Marina tentou recusar as primeiras vezes, mas elas continuaram chegando. Eventualmente, ela as aceitava e distribuía entre os quartos de pacientes, trazendo um pouco de cor e alegria ao ambiente hospitalar cinzento. Um mês depois daquele domingo dramático, Marina recebeu um telefonema de Ricardo, o advogado. Senhorita Alves, o senhor Vicente gostaria de saber se a senhora teria tempo para jantar amanhã. Nada formal, apenas uma conversação. Marina hesitou. Havia pensado em Vicente mais vezes do que gostaria de admitir. Nas noites calmas, sua mente voltava àquele escritório, a intensidade de seu olhar, a sensação de sua mão apertando a dela. Apenas um jantar? Ela perguntou. Apenas um jantar, Ricardo confirmou. Um restaurante de sua escolha, se preferir. O senhor Vicente deseja apenas agradecer pessoalmente e saber como a senhora está. Contra seu melhor julgamento, Marina concordou. O restaurante escolhido por Ricardo era elegante, mas não ostentatório, em uma parte tranquila da cidade. Quando Marina chegou, Vicente já estava lá, sentado em uma mesa reservada nos fundos. Ele se levantou quando a viu, um gesto de cavalheirismo que ela não esperava. Marina, ele disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Obrigado por vir. Ela se sentou, notando que ele parecia completamente recuperado do ferimento. Vestia um terno azul marinho, sem gravata, a camisa branca aberta no colarinho. Estava arrumado, mas não formal demais. Como está sua recuperação? Ela perguntou, entrando em terreno familiar da medicina. Perfeita, graças a você, Vicente respondeu. Mal sinto dor agora. Você fez um trabalho excepcional. O jantar começou formal, quase desconfortável. Mas conforme a noite avançava, algo estranho aconteceu. Vicente começou a falar sobre coisas que nada tinham a ver com seu mundo perigoso. Perguntou sobre a infância dela, seu treinamento médico, por que escolhera ser enfermeira. Marina se pegou relaxando, compartilhando histórias, rindo de suas observações secas e inteligentes. Ele era culto, bem lido e demonstrava um genuíno interesse em suas experiências e opiniões. Você não é o que eu esperava. Marina se pegou dizendo entre o prato principal e a sobremesa. E o que você esperava? Vicente perguntou, um brilho divertido nos olhos. Não sei. Alguém mais brutal, talvez? Assustador. Eu posso ser essas coisas quando necessário, ele disse, o tom casual, mas honesto. Mas, contrariamente à crença popular, pessoas no meu ramo não são monstros o tempo todo. Somos apenas pessoas que operam sob diferentes regras. Regras ilegais, Marina apontou. Muitas vezes, sim, ele concordou sem hesitação. Não vou mentir sobre o que sou, Marina, mas também não sou o vilão unidimensional que você pode imaginar. Então quem você é? Ela perguntou, genuinamente curiosa agora. Vicente pensou por um momento, girando o vinho em sua taça. Sou um homem que nasceu em um mundo violento e aprendeu a sobreviver nele, que assumiu responsabilidades quando seu pai morreu jovem demais, que protege as pessoas sob seu comando e as trata com justiça, que sim, cruza linhas que a sociedade diz serem inaceitáveis, mas que também construiu escolas, hospitais, ajudou comunidades que o governo esqueceu. Marina o estudou, tentando reconciliar o criminoso com o homem à sua frente. É complicado, ela finalmente disse. A vida geralmente é, Vicente concordou. Quando ele a levou de volta para casa naquela noite, Marina percebeu que algo havia mudado. Havia uma conexão entre eles agora, frágil e complicada, mas inegável. 3 meses se passaram e Marina encontrava-se em uma posição que jamais imaginou. O envelope de dinheiro inicial ela havia usado para pagar dívidas e criar uma pequena economia. As flores continuavam chegando toda segunda. E Vicente havia se tornado parte de sua vida de formas inesperadas. Eles jantavam juntos semanalmente agora. Conversas que se estendiam por horas, sobre tudo e nada. Ele nunca a pressionava, nunca trazia seu mundo criminoso para esses encontros. Era apenas um homem e uma mulher, conhecendo um ao outro. Marina sentia-se dividida.
A parte racional de seu cérebro gritava que isso era loucura, que ela estava se aproximando perigosamente de uma chama que poderia consumi-la. Mas a parte que lembrava da vulnerabilidade dele naquela noite chuvosa, que via a inteligência e complexidade por trás dos olhos severos, essa parte queria mais. Foi em uma dessas noites que tudo mudou. Eles estavam no terraço da mansão, sob um céu estrelado. Vicente havia preparado o jantar ele mesmo, surpreendendo-a com habilidades culinárias impressionantes. A conversa havia fluído naturalmente, até que um silêncio confortável caiu entre eles. Marina, Vicente disse, voltando-se para ela, preciso ser honesto com você sobre algo. Ela sentiu o coração acelerar. O que é? Estes últimos meses, eles significaram mais para mim do que você imagina. Você trouxe algo à minha vida que eu pensei ter perdido há muito tempo. Normalidade, bondade, uma conexão genuína que não é baseada em medo ou interesse. Marina não sabia o que dizer. Sentia o mesmo, mas admitir isso parecia cruzar uma linha final. Vicente, deixe-me terminar. Ele interrompeu gentilmente. Sei que meu mundo é perigoso. Sei que pedir qualquer coisa a você seria injusto, mas não posso continuar fingindo que você é apenas alguém por quem me sinto grato. Você se tornou importante para mim de uma forma que não consigo ignorar mais. Marina o encarou, vendo a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Era o mesmo olhar daquela noite no beco, quando ele estava fraco e ferido, o homem real por trás do poder. Eu também sinto algo, ela admitiu, sua voz apenas um sussurro. Mas tenho medo, Vicente. Medo do que isso significa, do que pode acontecer. Eu não deixaria nada acontecer com você, ele disse com a certeza absoluta de alguém acostumado a controlar seu ambiente. Mas você não pode controlar tudo, Marina respondeu. Aquela bala que te acertou prova isso. Vicente não podia argumentar contra isso. Eles ficaram ali, a distância entre eles carregada de tensão não resolvida e possibilidades perigosas. Foi Marina quem finalmente fechou a distância, levantando-se da cadeira e atravessando até onde ele estava. Ela colocou a mão em seu rosto, sentindo a barba por fazer sob seus dedos. Só me prometa uma coisa, ela disse. Qualquer coisa. Prometa que não vai me transformar em alguém que eu não sou. Que não vou acordar um dia e não me reconhecer no espelho. Vicente cobriu a mão dela com a sua. Prometo. Você sempre será você, Marina. Isso é o que eu amo em você. E então, ele a beijou. E Marina sentiu-se cair em um precipício, sem saber onde pousaria, mas incapaz de parar. A vida de Marina Alves mudou para sempre naquela noite chuvosa no beco atrás do hospital. O curativo que ela fez no homem mais poderoso do submundo abriu portas que ela jamais imaginou existirem. Vicente manteve todas as suas promessas. Sua clínica foi inaugurada 6 meses depois, atendendo comunidades carentes. Ela continuou sendo enfermeira, mas agora com recursos para fazer diferença real. O amor deles era improvável, complicado e perigoso, mas era real. Marina aprendeu que as pessoas raramente são apenas boas ou más, mas um complexo mosaico de escolhas e circunstâncias. E Vicente descobriu que até nos lugares mais sombrios, a luz pode entrar através das mãos de uma enfermeira compassiva que escolheu ver o humano além do monstro.